estudar o Evangelho segundo o Espiritismo com o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos apresentando a palestra sobre o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Olá, prezados irmãos, meu nome é Alexander, sou do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos aqui hoje reunidos para refletirmos um pouco sobre o tema perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que se encontra lá no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 21, intitulado Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente lá no item 21, Instruções dos Espíritos, onde o Espírito Sazon vem nos explicar sobre esse tema. E para iniciarmos o nosso estudo e harmonizarmos a atmosfera, vamos à nossa prece inicial. Vamos dizer assim: Jesus, Mestre amado e querido, queremos agradecer inicialmente pelo dom da vida e pela oportunidade de estudarmos a doutrina dos Espíritos, as leis divinas e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Auxilia-nos, Mestre Jesus, abrindo e abrangendo nosso entendimento, para que esse momento de estudo possa nos auxiliar no nosso dia a dia e na nossa vida. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade que aqui se encontra, que nos envolva nas suas vibrações de amor, abençoe e ilumine o nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como falei antes, é com imensa alegria muito grande que nós estamos aqui hoje para estudar a doutrina dos Espíritos. Interessante é que quanto mais nós amadurecemos no corpo físico, mais nós constatamos o quê? A necessidade do conhecimento dessa doutrina para que nós possamos desvendar os mistérios divinos. Esses mistérios que são os nossos questionamentos mais íntimos que nós temos. E envolve o espírito na eterna busca pela perfeição. Logo, a nossa felicidade. Então, por isso, é tão importante nós estudarmos sobre o Espiritismo. Conversamos sobre ele para que tenhamos o melhor aproveitamento de todos esses ensinamentos que nos foi trazido por essa espiritualidade. A morte, por exemplo, que é o que está relacionado ao nosso tema de hoje, é um tema bem polêmico e até um pouquinho, vamos dizer assim, difícil de ser abordado. Mas os espíritos, ele nos esclarece de maneira bem lógica e eficiente. Na verdade, o espiritismo ele conseguiu mudar esse conceito da morte, a nos provar a possibilidade de nos comunicarmos com aquele com quem Allan Kardec nos diz que vão nos anteceder na pátria espiritual. Não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos, criados todos iguais pelo nosso Pai, sem privilégios. Não é isso? Nós fomos criados, como a doutrina nos explica, simples e ignorantes. E nós, em determinados momentos, vamos ocupar esses corpos físicos através da matéria, que são compatíveis com as nossas necessidades evolutivas. Então, a espiritualidade ainda nos diz que a Terra ela pode ser para nós espíritos uma escola, um hospital e até mesmo um cárcere. Mas com certeza, isso é muito importante. O planeta Terra não é o nosso verdadeiro lar. Nós estamos aqui apenas cumprindo uma etapa necessária ao nosso desenvolvimento espiritual, que é o objetivo maior
da vida no corpo físico. E terminada essa etapa da vida no corpo físico, nós vamos retornar ao nosso verdadeiro lar, que é onde? Que é, como Kardec nos diz, a pátria espiritual ou o mundo dos espíritos. Então, como eu tenho a certeza que eu sou espírito, né, nós devemos o quê? Nós devemos olhar para essa vida material, quando nós estamos encarnados, sob o ponto de vista de espíritos. Nós temos que olhar essa vida como o espírito olha, percebendo que a morte ela não é um castigo, mas sim um término natural das atividades daquele espírito na vida material. Existe uma exceção, né? A exceção é o quê? Quando, né, esse término natural, a exceção é quando se pratica o suicídio, né? Essa é a única exceção. Tirando esse caso, sempre vai ser o quê? Um término natural. Então, desse modo, nós podemos entender as perdas das pessoas amadas. Ou melhor, podemos ter um entendimento melhor. Então, mortes que consideramos o quê? Prematuras, que é exatamente o tema do nosso estudo de hoje. E quando entendemos, quando compreendemos essa lei espiritual, nos sentimos consolados, em parte, lógico. O que não significa que nós não vamos sofrer essas perdas. Então, Kardec, ainda, né, para que melhor possamos entender, nos dá um exemplo. Ele diz o seguinte, vamos supor esse exemplo, vamos supor que nós estivéssemos presos numa prisão, juntamente com alguém que nós amamos muito. Alguém vem e liberta essa pessoa antes de nós. Se amamos de verdade, a pergunta é, nós amamos de verdade essa pessoa? Se nós amamos de verdade, como eu falei, a pergunta, né? Nós vamos nos rebelar, nós vamos ficar chateados com essa libertação, porque nós consideramos ela prematura, porque ela foi antecipada? Nós vamos lutar para manter preso aquela pessoa apenas para tê-lo junto de nós? A lógica, né? Ela nos diz que não. Lógico, claro, né? Fica bem claro isso. Então a morte do corpo físico, ela liberta o espírito para que ele retorne o quê? A sua consciência eterna. Para quê? Para planejar novos rumos de aprendizagem, ou melhor dizendo, o quê? De aperfeiçoamento espiritual. Então a reencarnação, ela é uma bênção no recomeço no corpo físico. Como eu falei, nós precisamos passar pelo corpo físico para que o espírito possa ter contato e colocar em prática o quê? As leis divinas, que ele precisa conhecer. Então, esse momento na matéria em que nós estamos encarnados, ele é apenas um estágio. Se nós pensarmos como um estágio, esse estágio ele tem que ter começo e fim. Então, com esse entendimento inicial, né, nós podemos sentir que a dor maior da perda de um ente amado reside no amor que temos por nós mesmos, é um pouquinho do nosso egoísmo. Sendo assim, né, continuando a argumentar sobre o nosso tema de hoje, só para lembrar que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras, nós vamos tentar identificar e dissertar um pouquinho sobre os principais tipos de mortes prematuras e em que condições elas ocorrem, além de tentar fazer uma pequena análise de alguns casos dessas mortes prematuras e as consequências espirituais do tipo de desencarnação, né? Então, há várias situações que podem ser identificadas como mortes prematuras. Mas, assim, em termos objetivos, podemos considerar os casos de quê? Abortamento natural ou provocado, desencarnação, né, desencarne infantil ou de adolescente. Esse é o principal, né? Suicídios diretos e indiretos, né? As pessoas falam muito do suicídio direto, mas e os suicídios indiretos? E a eutanásia.
Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre o aborto, né, a espiritualidade superior ela vai apresentar uma resposta a Kardec quando ele perguntou se a provocação do aborto constitui um crime. Vou fazer uma leitura aqui, né? O que a espiritualidade responde para Kardec. Há crimes toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava formando. Né? Então a espiritualidade responde isso para Kardec. Então o aborto, é importante nós lembrarmos, esse aborto ele pode ocorrer de forma espontânea ou provocada. No primeiro caso, de forma espontânea, os envolvidos não são julgados culpados. Por quê? Porque nada executaram. Se pudesse ser catalogado como um atentado à vida, não é isso? Então, a segunda possibilidade, que é o aborto provocado, ao contrário, é considerado um delito grave contra as leis de Deus. E os espíritos justificam o quê? Eles só vão... Por quê? Esses espíritos eles só vão justificar, né, o aborto, a indicação do aborto, se a gestação e o nascimento da criança coloca em risco a vida da mãe, da gestante. Então eles vão apresentar o segundo argumento, né, que também foi passado por Kardec. Por que a espiritualidade só aceita o aborto nesse caso e coloca em risco a vida da mãe? Porque eles justificam que é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o ser que já existe. A espiritualidade termina a explicação para Kardec falando isso. Então a mulher, nós não podemos esquecer também, que a mulher, como todo ser humano, ela pode usar do seu livre-arbítrio. Entretanto, ela deve estar ciente que vai responder pelas consequências do uso desse mau-arbítrio. Para o bem ou para o mal. Não é isso? Dependendo do quê? Dos atos praticados em função desse livre-arbítrio. Assim, ela pode, lógico, evidente, né, tomar decisões relacionadas ao próprio corpo. Até por uma questão de liberdade individual. Porém, ela não tem o direito de decidir sobre o corpo ou a vida de outra pessoa, mesmo que esse corpo se encontre temporariamente alojado no seu interior. Lembrando que esse corpo pertence a um outro espírito, a uma outra individualidade, a um outro ser. Né? Na condição ainda de quê? De embrião ou feto. Mas não é o seu corpo, é o corpo de um outro ser que está dentro do seu. Então ela não pode tomar decisão por outro. Né? Se nós pensarmos a nível de legislação brasileira, né, ela faculta o quê? A prática do aborto em dois casos. Quando a gestação implica risco de vida para a mãe, igual a espiritualidade nos falou acima, ou no caso de estupro. Não podemos esquecer também no que diz respeito à capacidade reprodutiva da mulher. Ela possui a liberdade para decidir se deseja uma gravidez ou se quer evitá-la pela utilização de métodos anticonceptivos. Então a mulher ela também pode evitar a gravidez através desses métodos. É importante lembrar que a nenhum ser humano, sob qualquer justificativa, é concedido o quê? A liberdade de atentar contra a vida de outro ser, do seu semelhante. Lembrando que aquele feto ou embrião, naquele momento, é um outro ser, é um outro espírito. Principalmente, como eu estou falando, se esse ser se encontra em fase de gestação. E pior ainda, se nós pararmos totalmente o quê? Vulnerável. Né?
Assim, o que nós podemos pensar? É totalmente falsa a ideia de que a mulher ela pode dispor de forma absoluta de seu corpo quando se trata do aborto. Então, o direito da mulher precede ao ato da concepção. Ela pode criar métodos para evitar aquela gravidez, mas ela não pode esquecer que ela está subordinada ao direito da vida, né? Ao direito absoluto da vida do reencarnante, daquele ser que se encontra no seu útero. Não é isso? Uma outra situação é a desencarnação, né? Desencarne de crianças e adolescentes. A espiritualidade, ela também nos esclarece que a duração, né, da vida de uma criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento, por exemplo, o complemento de uma existência que foi interrompida anteriormente, né, antes do término devido, antes da sua morte. Quase sempre também, né, diz a espiritualidade, ela pode constituir o quê? Uma aprovação ou uma expiação para os pais. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espírito, item 21, mais especificamente, como eu falei, o Espírito Sazão ele vai emitir comentários sobre a morte precoce de entes queridos, né? Então nós escolhemos alguns tópicos desse texto, que esse texto é um texto específico do nosso estudo de hoje, e nós vamos fazer a leitura dele, depois nós vamos fazer alguns comentários. E diz assim, ó: quando a morte ceifa nossas vidas, arrebatando sem restrições os mais jovens antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que já não servem para nada, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisai elevar-vos acima da terra, a terra da vida, a fim de que compreenderes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, e a sábia providência onde acreditais ver a cega fatalidade do destino. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam antes do tempo. Quase sempre a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se assim preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez o arrastassem à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Em vez de vos queixardes, alegrai-vos quando for agradável a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não seria egoísmo desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que eles guardai os transporta de alegria. Mas as vossas dores
razoadas também os aflige, porque denota falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. Então, né, esse espírito, lá nas instruções dos espíritos, né, Sazon, ele explica bem esse caso, né, de morte infantis de uma maneira geral, quando esse espírito é retirado dos pais. Em função disso, nós vamos lá falar agora, né, um outro tipo de morte prematura, que vai ser o quê? O suicídio, que muito nos afeta. Né? Então, no suicídio, né, começamos assim por uma mensagem também de Emmanuel. Ele fala assim, ó: no suicídio, atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, são várias as causas alegadas para se cometer o suicídio de uma maneira geral. Né? Não adianta nós tentarmos entender, que nós não vamos conseguir entender em sã consciência, né? Como um ser pode, né, ser capaz de retirar a sua própria vida. Então, nós não vamos conseguir, racionalmente falando, entender isso. Em geral, né, os suicida, eles indicam o quê? Um desconhecimento do valor que as provações representam a esse mecanismo, vamos dizer assim, de reajuste, de culpa perante o quê? As leis de Deus. Que é também, né, na maioria das vezes, o quê? Uma desinformação quanto à quantidade da vida além túmulo. O suicida, de uma certa maneira, as pessoas, né, que praticam suicídio, eles são basicamente o que? Materialistas, porque eles acham que com a morte do corpo físico tudo se acaba, né? Porém, nós sabemos dessa continuidade da vida além túmulo, e nós sabemos o que? As consequências do suicídio, elas vão ser o que? Diversas, vão existir várias consequências. Não há apenas, vamos dizer assim, fixadas. E todos os casos são sempre o quê? Relativas às causas que vão produzir, né? As penas vão ser de acordo com as causas que produziram esse suicídio. Então, alguns vão expiar a sua falta imediatamente. Outros em uma nova existência, que muitas das vezes será pior do que aquela que eles interromperam. Então, as consequências do suicídio, nós sabemos isso através da espiritualidade, elas são o quê? O prolongamento de perturbações espirituais. Então, o suicídio, ele pode ser classificado de dois modos. Ele pode ser classificado como suicídio direto ou como suicídio indireto, consciente ou inconsciente. No suicídio direto, independentemente da causa geradora, ele é precedido sempre por um planejamento arquitetado, às vezes com grandes detalhes. No suicídio intencional, nós temos que considerar que não somente o que é a infração ante as leis de Deus, mas também um ato de violência contra a pessoa que comete contra si mesmo, através da premeditação desse ato. Então Emmanuel também fala, né? Então Emmanuel prossegue, né? O senhor sabe, ele prossegue, eu vou ler aqui, né? Prossegue esclarecendo a respeito das consequências do suicídio direto, atormentada de dor, a consciência desperta no ato de sombra e que se precipitou,
suportando compulsoriamente as companhias que ele elegeu para si próprio, pelo tempo indispensável à justa renovação. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo espiritual com o impositivo de reajuste em existências próximas. Então, com o suicídio direto ou indireto, vão surgir muitas das vezes problemas orgânicos nas próximas existências que são consequência da causa desse suicídio, que corresponde a calamidades congênitas, né? Por exemplo, mutilação, um câncer, a surdez, a própria mudez, né? A loucura. Já no suicídio indireto, né? O atentado contra a própria vida ocorre em decorrência de quê? De comportamento e hábitos desenvolvidos pelo indivíduo, aos quais, de uma forma ou de outra, eles vão danificar a saúde física, psíquica, ou ambas, ao longo de anos. Né? Esse suicídio involuntário, indireto, muitas das vezes, o espírito, ele não tem essa consciência, né? Ele não tem, vamos dizer assim, a vontade, não sei se é vontade de tirar a própria vida, mas em função das suas atitudes, ele contribui para quê? Para a redução do seu tempo de vida. Por isso que é um suicídio involuntário. Essas categorias, né, vão se enquadrar nessa categoria todos os vícios, desde os chamados lícitos ou legalmente tolerados e os ilícitos. Os graves processos obsessivos e enfermidades mentais severas também fazem parte dessa classificação, uma vez que o indivíduo ele deixa de ter domínio sobre si mesmo, sobre seus pensamentos e atos. É importante dizer, né, que não existe dúvidas, né, sobre os efeitos produzidos por essa dependência, vamos dizer assim, de drogas lícitas ou ilícitas, né, no organismo físico e na mente do espírito. A utilização constante dessas substâncias, consideradas mesmo lícitas, entretanto, né, vai apresentar o quê? Consequências danosas, as quais, em gerais, né, não são, né, como eu quis dizer, não são consideradas pelo usuário. Na verdade, o uso dessas drogas, muitas vezes tolerada por lei, ela representa uma terrível armadilha para o espírito. Daí, né, a existência de inúmeras campanhas educativas a respeito das consequências do tabagismo, do alcoolismo, não é isso? Então, nós temos que saber que os espíritos, né, todo cuidado, nós temos que pensar assim, todo cuidado é pouco. Por quê? Se nós estamos dentro dessa classe, né, que temos algum tipo de vício, mesmo que lícitos ou ilícitos, nós temos que tomar cuidado, porque nessa situação não é incomum o espírito, quando chegar no mundo espiritual, ele ser tratado como suicida, né? E também tem a eutanásia. E para falar da eutanásia, né, eu peguei lá um texto lá de São Luís, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: ó, o homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? A resposta transferida pelo Espírito em reunião mediúnica em Paris, em 1860. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro, daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe o pensamento? Ainda que o moribundo haja chegado ao seu último extremo
ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. Não é isso? Então, realmente, não é fácil, né, para nós presenciarmos o quê? Um sofrimento de entes queridos, em razão de doenças, né, nos momentos finais da sua existência física. Sobretudo, se estes se prolongam e se revelam dolorosos, se produzem angústia e sofrimento, nós devemos o quê? Como nada, não podemos esquecer, como nada acontece por acaso, sabemos que atrás de cada acontecimento há uma causa justa, determinada pela misericórdia de Deus, né? Então nós não temos esse direito de abreviar, nós não temos esse direito, né, de antecipar essa morte, esse desencarne desses espíritos. Então, nós temos que pensar que nós somos espiritualistas, né? Porque o materialista que vê apenas o corpo e não leva em conta a alma, ele não vai poder compreender essas coisas. Mas o espírita que já sabe o que se passa no além-túmulo, depois do desencarne, conhece o valor, né, de um último pensamento, de um último momento, né? Então, ele não pode, né? Ele não pode o quê? Abreviar a vida, ainda de outro ser, né? Ainda que seja por um minuto. Porque esse minuto pode, né, que aparentemente é de sofrimento, ele pode, para esse espírito desencarnante, ele pode o quê? Poupar muitas lágrimas lá no futuro, né? Então, enfim, concluindo, né, para a gente poder ir fechando nosso estudo, as desencarnações ocorridas, né, pelo uso de substâncias psicoativas, por homicídio ou por atos violentos, pode se enquadrar direta ou indiretamente em uma dessas categorias de morte prematura, como nós falamos. É importante considerar, né, que somente a justiça e a misericórdia divina de Deus têm o poder para analisar caso a caso, onde vai analisar, né, os atenuantes e os agravantes de cada uma das situações. Então, há mortes prematuras que independe da vontade e da ação do homem, uma vez que faz parte do quadro de quê? De expiação e provas, que são definidas, como nós sabemos, através do planejamento reencarnatório. Então, o espírito, muitas das vezes, ele pediu para passar por aquilo. Em sentido assim, por outro lado, né, em sentido oposto, existem as mortes que são antecipadas em meses ou anos, né, por invigilância, através do quê? Do uso indevido do livre-arbítrio por parte dos envolvidos. Não é isso? No caso, por exemplo, nós vimos dos suicídios involuntários. Então, meus irmãos, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa mensagem para vocês, né? Espero que eu tenha conseguido transferir de forma clara e precisa. E agradeço mais uma vez pela oportunidade a todos, né, de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre esse tema. E para nós fecharmos, né, nós vamos agora à nossa prece final, que diz assim: Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, luz que ilumina nosso caminho de aprendizagem, e toda a espiritualidade amiga. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade que nos destes de podermos estudar a doutrina dos Espíritos, mesmo estando afastado, né, da casa espírita. Que possamos valorizar sempre mais esses recursos técnicos que nos são concedidos. Mais do que isso, possamos compreender nossa responsabilidade com a divulgação da doutrina espírita. Ampara-nos no propósito
de levarmos aos mais distantes lugares do planeta a palavra que esclarece e consola, que edifica e que nos leva a cada dia à transformação dos nossos valores. Envolva, Mestre Jesus, nosso espírito em tua luz e em teu amor. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 22 de novembro, às 18 horas, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, item 22, Se fosse um homem de bem, teria morrido, pela expositora Juliana Maxud, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!